Fala galera, aqui é o Dado. Ontem na live eu terminei esse personagem que eu fiz pro Luiz Trindade. Ele aparece aí nas lives, é um amigo de longa data, a gente estudou junto há muito tempo atrás. E eu lembro que durante o curso ele levou esse personagem que ele tinha desenhado e todo mundo ficou impressionado, né? E eu nunca mais esqueci desse design. E ontem ele falou, pô, né, faz aí uma sua versão, como seria o Goff, né, que é o nome do personagem. E aí eu fiz durante as lives, trocando ideia com a galera ali, fiz o design, o redesign e o model sheet, né? E enquanto isso fiquei dando as costumeiras dicas de Clip Studio Paint, de desenho, de criação, etc e tal. Mas durante o processo de arte final, né, de passar as linhas finais no desenho, eu notei que eu estava mudando um pouco mais, demais o traço, né? Não o traço, mas o design. E, e eu acho que eu preciso gravar esse vídeo. Pode servir para alguém, mas pode servir especialmente para mim lembrar desse assunto, né? Aqui está um sketch, mas vamos só fazer um preâmbulo com algo muito mais simples, uma esfera, né? Vou simular que a esfera que eu vou desenhar aqui é o desenho. Geralmente, então, o primeiro passo é o gestual, o esboço mais cru ali, que vai ser só para você falar, eu vou desenhar esse objeto aqui, que no caso vai ser a famosa bombinha, porque combina três shapes facinhos de desenhar. Então, primeiro, né, o primeiro esboço, geralmente, ele é o mais rabiscado, sujo de todos, porque ele serve só para você falar, a minha ideia na minha cabeça vai nessa direção, mas eu não tenho certeza da qualidade da linha, do tipo de linha que eu vou usar, da proporção. Bem, a proporção já está definida aqui, né? Mas basicamente da qualidade, tipo de linha, da arte finalização, você não tem ideia. Você tem só o esboço inicial, o conceito. E geralmente você depois, né, você abaixa a opacidade do layer, pega uma outra ferramenta às vezes, ou geralmente só diminui o tamanho do braço, do brush, e aí você faz o que a gente pode falar aqui em termos de quadrinhos, né? Seria o pencil, o lápis, que é a primeira passagem do desenho, não é a arte final ainda, por mais que muitos já usam, especialmente por causa do digital, né? Porque o digital permite você fazer vários truques com a linha. Muitos já usam essa etapa como etapa final, o que é uma ideia interessante, mas eu ainda não consigo. Mas você usa uma segunda etapa para delinear um pouco mais o que você quer. Aí você fala, ok, né, o tamanho das coisas vai ser esse, os overlaps que eu vou ter na arte vai ser esse, eu vou corrigir aqui. Nessa etapa, geralmente, você acaba ajustando coisas, né? Acho melhor ter esse detalhe mais para cá. Vou colocar as fibras aqui do cordãozinho, né? Vou colocar um highlight aqui na bola, etc e tal. Essa aqui é a sombra. A sombra tá, né? Já que o highlight está ali, talvez não funcione a sombra nesse lado. Vamos jogar um pouco mais para cá. Então, nessa segunda etapa, você muda o conceito, mas já é basicamente assim: é isso que eu quero. Eu não quero mudar mais, é isso que eu quero. O desenho tá bom? A linha tá boa? Não, mas é isso que eu quero fazer. E aí você, novamente, né? Abaixa a opacidade. No começo eu até fazia mais um layer, né? Eu fazia o esboço, o sketch 1, o sketch 2 e a arte final, mas acho que o natural é você fazer o esboço, o sketch e depois a arte final. E na arte final, que seria essa etapa que eu vou fazer agora, com um brush mais duro, né? Um traço para cada linha. Quando você vai fazer a arte final, eu sempre, eu diria que sempre, eu não sei, mas eu já ouvi mais falar que você não pode usar essa etapa simplesmente fazer o tracing, né? Essa etapa não é só o tracing. Essa etapa você pode usar para melhorar o desenho, para aprimorar o desenho. Acho que você já deve ter ouvido isso, que a etapa de arte, eu estou até fazendo, eu estou pensando e está difícil, né? Deixa eu tentar fazer como se eu estivesse fazendo mesmo.
você já deve ter ouvido isso, né? Que tipo, fazer arte final não é só fazer o tracing, é onde você aprimora o desenho, onde você acrescenta ao lápis ali que você já tem. Deixa eu preencher aqui. Onde você coloca um pouco mais de ênfase em curvas e retas, melhora o shape e acrescenta detalhes né? Então, eu acho que é muito mais comum esse conselho quando se trata de arte final, né, nos últimos tempos, porque talvez por causa do digital, que permite essa facilidade, ou por causa de que hoje talvez mais artistas não dependem tanto de um profissional para fazer arte final, né? O próprio desenhista é que vai fazer as linhas finais e tal, porque ele vai usar, né, o próprio computador dele, ele vai fazer sozinho o quadrinho, o projeto e tal. Então a ideia de usar arte final para aprimorar o desenho é muito mais vista do que simplesmente fazer o trance. Mas qual que é o problema, né? Você já teve aquela sensação que você faz isso e você fala, mas tá diferente, né? Tá diferente do desenho original. A gente tem a sensação, às vezes, que o desenho perdeu vida, né? A gente usa esses termos, né? O desenho perdeu vida, o desenho ficou mais estático, ficou mais duro, mas acho que a sensação também que fica muito latente é, nossa, tá diferente, né? Você vê, né, o meu aprimoramento aqui, né? Eu não vou nem julgar se ficou melhor ou pior, mas o meu aprimoramento mudou muito o design. E não que isso seja ruim, né? Isso é interessante, mas eu acho que nem sempre. Por quê? Ao pensar a arte final como uma etapa que você ainda está colocando ideias no papel, fazendo decisões artísticas, em algumas situações isso pode te atrasar um pouco, né? Como ontem, que eu quis fazer uma arte na live, coisa rápida ali e tal, tinha que ser bem objetiva. E ao fazer a última etapa ali das linhas, eu acabei mudando um pouco o design e mudando bastante para me incomodar, né? E para, tecnicamente, atrasar o processo, porque eu estava junto com a arte final fazendo decisões artísticas. E aí eu lembrei, né, que em algum momento da história da produção de arte, né, existiam os arte finalistas de quadrinho, né? Ainda existem os profissionais de cleanup em animação. E eu lembro que uma época eu procurei assuntos sobre essa linha de trabalho e, e especialmente nos cleanups, né, de animação, o profissional que faz o cleanup, a limpeza ali, né, da folha de animação, a preocupação maior que eles têm é de passar por cima certinho, é fazer o tracing, mas fazer o trace exato, né? A linha não foge do desenho original. O profissional de tracing, e eu estou falando disso numa posição que não é fácil fazer o tracing nesse caso, né? Tem um monte de técnica, tem um monte de regra, tem um monte de expertise aqui que precisa ser utilizado para escolher quais linhas serem corretas. Mas a ideia da arte final como um tracing, eu acho que ela é interessante nesses momentos, assim, onde você quer uma certa objetividade no desenho, ou não quer mudar o design de jeito nenhum, porque supostamente você já trabalhou 2 etapas para chegar nele. Eu acho que essa ideia ela é bem-vinda, né? E eu perdi um pouco o foco do que eu estava falando. Mas enfim, essa ideia ela é bem-vinda e como você está vendo aqui, eu estou tentando ao máximo escolher as linhas que estão bem visíveis no desenho e passar bem por cima delas, né? Vai vir aquele questionamento mais uma vez mais, mas eu posso melhorar ainda mais. Essa curva eu acho que ela pode ser um pouco mais para cá ao invés de fazer isso, sabe? Claro que vai vir isso, mas essa é a reflexão, né? Essa é a sugestão do exercício aqui. Se você já fez duas passagens no desenho, né? O esboço e o lápis, né? E o sketch, será que você precisa realmente melhorar ainda mais? Será que já não é uma etapa ali de simplesmente você falar, ok, eu só preciso embelezar o desenho agora, né? E às vezes existe até um, ditado um pouco estranho, né? De embelezar o cocôzinho ali, né? Polir o cocô não é uma boa ideia, mas às vezes você só precisa polir o seu trabalho, você não precisa
melhorar cada vez mais, né? Então essa versão aqui, você viu que, né, se eu desligar, muda muito pouco, né? Ainda está mudando um pouco. É que eu não fiz com tanta atenção, mas você vê que muda muito pouco. O design está muito mais parecido com o design original do que esse, né? Que eu fiz com o Mindset, né? Vamos imaginar que esse é o sketch, esse aqui foi a primeira tentativa, onde eu aprimorei enquanto fiz a arte final, e aqui foi a segunda tentativa, onde eu só fiz o cleanup. Só fiz cleanup, uma coisa bem, né? Não quero parecer que é menor, mas eu fiz uma coisa bem mecânica, bem objetiva. Só vou passar por cima da linha. Então, por exemplo, né, vamos voltar para esse... Cadê o exemplo da espada? Né? Então, no exemplo da espada aqui, se eu fosse fazer o cleanup dessa arte e tivesse muito seguro que o meu lápis ali já era o bastante, já é o bastante, eu só vou escolher a linha mais, né? Eu vou começar, deixa eu falar o que eu vou fazer primeiro. Eu vou começar por quê? Eu vou buscar as linhas mais decisivas no desenho. Então essa está bem marcada, essa está bem marcada, isso aqui está bem marcado, esse detalhe, né? Tudo que está objetivamente decisivo, eu vou começar, né? Aqui você vê que tem partes que está falhando. Aqui está um pouco confuso talvez, né? Será que é essa linha ou será que é essa? Né? Aqui está meio perto demais, aqui é um erro de desenho. Será que eu devo consertar? Será que eu devo consertar? Não sei, né? Aqui o detalhe não existe. Será que é uma coisinha aqui, outra aqui, outra aqui? Como será isso? Então essas são as partes onde talvez eu não faça agora. Talvez eu precise até, entre aspas, voltar lá para o desenhista e falar, meu, você pode corrigir essas partes para mim? Mas então, para começar, eu vou no que já está mostrando para mim. Ah, e outra coisa, né? Eu não sei se isso se é uma técnica de cleanup válida, mas se a gente pensar que a linha, né? Vamos dar uma analisada macro aqui na linha. Se a gente pensar que a espessura da linha é essa, a minha meta vai ser fazer uma nova linha tentando acertar o meio, né? O core aqui, deixa eu deixar mais forte, tentando acertar o core dessa linha, uma coisa que cubra tanto esse lado quanto esse lado aqui. Idealmente, né, eu posso até tentar literalmente cobrir a linha inteira, né, como se estivesse preenchendo esse espaço aqui inteiro, né, mas é um pouco mais complicadinho fazer isso, um pouco mais demorado. Então vamos lá. Começando pelas linhas que já funcionam, vou escolher um brush, né? Não é que é mais demorado, eu estava falando o ponto ali de cobrir as linhas, né? É que isso às vezes você consegue simplesmente resolver com a força do pincel, né? Se você fazer isso, né, é uma coisa, se você fazer isso é outra. Eu vou começar com as partes que estão já definidas. Vou tentar, nesse caso, né, seguir até uma ideia da animação, que é a espessura única ali para as linhas, evitar a variação de espessura de propósito. O benefício, então, eu diria, é que você consegue terminar o desenho sem aquela sensação de, oh meu Deus, mudou bastante. Alguma coisa eu mudei bastante no design. Esse é um benefício. Outro benefício é que você consegue segmentar melhor o seu processo de desenho, porque, mais uma vez, você não está agora pensando como, entre aspas, designer ou artista. Você já fez as decisões artísticas do desenho e agora você só está, né, na parte laboral ali do trabalho, a parte mais mecânica. Ó, aqui é uma parte que eu acho que eu não deveria fazer agora, porque se eu escolher puxar esse shape aqui mais para cá, é uma decisão artística que, né, logicamente não vai me atrapalhar tanto, mas que supostamente vai atrasar um pouco mais o processo, porque eu posso ficar mais tentado a escolher shapes, dar um Ctrl Z, escolher shapes, dar um Ctrl Z, né? Então, a ideia de ficar dando... Me pergunto se a ideia de... que é muito comum em artistas digitais, né? Desenhar e ficar dando Ctrl Z toda hora, não vem também nessa etapa, porque você está combinando um trabalho com o outro, né? Que é o trabalho de criação com o trabalho de finalização. Essa etapa eu não vou fazer. Então, voltando aqui, essa etapa então é onde eu não vou fazer, né? Porque se eu fazer aqui significa ficar inventando um novo shape. Não tem problema, né? Se eu estou abstraindo aqui,
para a ideia que você deve segmentar um pouco mais o processo. Aqui tem duas linhas, mas eu acho que está mais evidente que eu tenho que seguir essa. Eu estava falando que quais são os pontos positivos e negativos, né? Eu falei basicamente 2 pontos positivos, mas o ponto negativo, eu diria que você precisa, não é tão criativo, a ideia, o processo de desenho é um pouco mais mecânico, né? Talvez para algumas pessoas isso seja um problema. E a outra, num problema de ergonomia, você precisa aproximar um pouco mais o zoom, né? Aproximar o zoom evita dar Ctrl Z. Quando você desenha com o zoom bem alto e com a estabilização até alta, como eu estou aqui, que está com 40 de estabilização, você evita ficar dando Ctrl Z, mas não é bom para a visão, né? Então essas são as partes do desenho onde eu consegui fazer, né? Se eu desligar ele, ó, você vê que mudou, mas mudou muito pouco. Se eu tirar esse design, eu não tenho aquele choque assim de, nossa, ficou diferente, né? Perdeu a vida, né? Aqui a vida a gente pode até um dia fazer um outro vídeo, ou me perguntem na live por que eu acho que às vezes desenhos perdem vida, né? Mas acho que tem a ver mais com o gestual do que com o desenho em si, né? Mas assim, perdeu a vida? Eu não sei, mas o desenho não perdeu muito não, parece a mesma coisa, sabe? Mas nessas partes, desculpa, nessas partes aqui, né, eu não quero ficar inventando, eu não quero, durante a arte final, ficar inventando. Então eu acho mais interessante, quando você tem o seu desenho e você chega na hora da arte final e tem aquelas partes que não estão bem definidas, é mais interessante você criar um layer novo, né, e resolver essas partes, pensar como artista novamente, né, voltar para o modo, agora eu sou desenhista, não sou arte finalista, e você resolve, né? Aqui acho que aqui é difícil entender esse shape aqui, acho que é mais assim. Isso vem para cá, talvez, eu não sei aqui, né? Mas tá vendo? É exatamente isso. Exatamente isso. Acho que eu deveria passar essa parte aqui do vídeo para frente, né? É isso que não deve acontecer quando você está fazendo arte final. Você viu tanto que eu titubeei, né? Titubeei, olha que palavra. Que palavra antiga. Mas você viu tanto que eu, né, pesterejei, para falar uma palavra mais recente, ao fazer esse shape? Pô, será que isso aqui é. Será que isso aqui é assim? Será que é assado? Você imagina você fazendo isso quando você está naquela etapa que você fala, não, agora eu preciso finalizar o desenho para começar a pintura. E aí meio que o negócio dá aquela travada, né? E você fala, caramba, mas está demorando esse desenho, por quê? Ele já estava quase pronto, não tem essa sensação também? Nossa, eu já estava quase pronto, já tinha feito o sketch, eu gastei horas fazendo sketch, ele parecia quase pronto, mas aí do nada, na hora da arte final, deu aquela... voltou para trás, né? Sensação que parece que você está constantemente trabalhando no design. Aqui eu vou colocar esses detalhes, né? Colocar, né, 3 coisinhas, mas, né, se eu quiser, já que eu estou no modo artístico, eu posso até pensar, pô, se esses detalhes tiver um pouquinho mais de volume. E nesse modo, entre aspas, artístico, ele é mais legal, porque eu posso usar um brush mais solto, né? Não preciso me preocupar tanto com a qualidade da linha, eu posso brincar mais com o gestual. Então te livra mais, né? Livra a sua cabeça mais para brincar com o design, né? Aqui, né, eu vou fazer esse detalhe assim, mas você imagina durante a arte final, eu... Não. 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 Sabe, eu imagino que algum outro desenhista já deve ter passado por essa situação. Os Ctrl Zs infinitos, né? Agora sim, né? Com layer novo, volto aqui para a arte final e de uma forma bem mais mecânica, eu simplesmente faço tracing e com uma segurança bem maior, né? Porque eu não estou pensando mais artisticamente, eu estou pensando agora mecanicamente. E só mais para reforçar de novo, porque eu sei que ainda existem, né, profissionais de arte final, que é uma área que é, curiosamente, pouca... talvez depois do advento do digital, é pouco falado. Eu vi poucos vídeos na internet de arte finalistas, né, de profissionais que fazem só inking. Imagino que deva ter muita coisa que possa se aprender com esse tipo de profissão. Mas agora tá vendo que foi muito mais simples, né, meu? Puxei as linhas e tá
está pronto o desenho. Né? A sensação de que o desenho é outro não existe tanto. Né? Claro que tem detalhes que no original não existe, mas a sensação de que eu simplesmente melhorei o desenho, né, e posso prosseguir agora para as cores de uma forma muito mais objetiva e rápida, a sensação está aqui, né? Pelo menos para mim. Façam esse teste hoje, se você for desenhar hoje, né? Faça esse teste aí, faz um esboço, né? Só voltando aqui, pega o seu lápis de esboço, sua ferramenta, seu brush favorito de esboço e faça um esboço, né? Ah, beleza, vou fazer uma criaturinha. Eu faço sempre essa criatura aqui que tem um corpo de geleia e um olho assim, né? E talvez uma boquinha. Faça assim, né? O seu esboço é essa criatura que eu quero fazer. Aí você puxa um layer novo, faz, né, as linhas finais do desenho, né? Só desculpa pelo pigarro. É que eu acabei de acordar e vim fazer vídeo, não dá certo, né? Pode também ter essa questão, né? Por que eu não posso pensar dessa forma de fazer o tracing da primeira para a segunda etapa, do esboço para o lápis, né? Acho que é um pouco mais difícil, porque quando a gente está esboçando, a gente cria linhas um pouco diferentes uma das outras, né? Aqui eu teria muita dúvida de saber se é essa ou é essa. Né? O gestual é legal porque você acaba fazendo o gestual, tá? Solta a mão, mas você cria, sabe, uma ambiguidade muito maior. É essa ou é essa, né? O olho faz isso ou simplesmente é assim? Então, se você tentar fazer só o cleanup, o que eu acho também que não é impossível, é uma outra coisa também se tentar, né? Mas eu acho que não me parece muito uma boa ideia você falar, a partir desse momento eu vou só passar por cima, porque talvez fique um pouco randômico demais, porque só escolher essa ou essa linha de forma randômica, arbitrária, pode resultar em um desenho que não é o que você queria, o que também às vezes não é mal. Né? A surpresa de ter um desenho que você não esperava não é também uma coisa tão ruim. Mas nesse caso eu vou continuar sendo um pouco mais tradicional e vou só definir um pouco mais as linhas nessa segunda passagem, o ângulo dos olhos, esse shape aqui, esse overlap aqui, né? A sugestão é isso que você vai fazer, né? Fazer um esboço, um lápis e na hora da arte final você foca mesmo em só passar por cima. Claro que se você quiser, você pode aproveitar o momento para brincar com, né, a expressão do brush, colocar mais grosso ou mais fino e tal, mas tenta esquecer de desenhar. Agora já não tem mais por que ficar desenhando ou tempo de desenhar. Você só precisa passar por cima. E lógico, uma hora você vai chegar no seu ponto ali de no meu traço eu não preciso ser tão preciso, né? Eu posso soltar um pouco mais a mão, mas a mentalidade é o importante aqui, evitar refazer o desenho várias vezes, o que é um pouco frustrante e toma um tempo, né? Notando que não muda tanto o desenho, mas existe uma sensação que o desenho foi um pouco mais aprimorado, tá? Fica essa sugestão de exercício, fica essa ideia aí. E, por enquanto, é isso aí.